com uma pessoa muito especial, né? Tá fazendo a diferença aí na juventude em Campo Grande e, se Deus quiser, vai conseguir levar esse trabalho para o Mato Grosso do Sul, porque é importante isso, viu? Então a gente está com o Maico Nogueira, que é um cara que hoje ele é secretário da Juventude, né, Maico? Isso. E está fazendo um trabalho especial aí com a Juventude, já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro quero agradecer por ter aceito o nosso convite, tá vindo aqui dar a sua entrevista para a Rádio Jara, contar um pouquinho mais do seu trabalho, um trabalho excepcional que a gente tem muito respeito, né? Porque hoje a gente vê que sempre a gente fala, né? O futuro da nação é a juventude, mas nem sempre a gente vê esse investimento. Nunca chega. Nunca chega porque não tem um investimento acontecendo, e a gente está vendo você fazendo esse trabalho, e a gente fica muito feliz com isso, muito grato, e não é à toa que você está aqui. Você está aqui porque, além de você estar fazendo um trabalho muito bem feito na secretaria, você é um grande empreendedor. Que eu costumo dizer que quem empreende não é a pessoa que empreende para ele, mas que ele consegue empreender para fazer com que outras pessoas cresçam também. Então, obrigado por ter aceitado o convite. Que isso, eu que agradeço, Thiago, pelo convite, agradeço a direção da rádio também. Eu sou um telespectador de vocês e ficava perguntando quando vão me convidar para ir lá, né? Então, bom que o convite chegou, a gente fez esse encaixe na nossa agenda. Estamos aqui para falar sobre empreendedorismo, sobre juventude, sobre futuro e como hoje, no presente, nós podemos, né, mudar a realidade das pessoas por meio da política, porque é tão estranho, né? Poxa, as pessoas procuram a política, as pessoas que procuram um órgão público vão com algum tipo de dor. Sim. Então, o que nós estamos fazendo lá na Secretaria da Juventude é atender com qualidade, da melhor maneira possível, com as ferramentas que nós temos hoje, as pessoas que nos procuram. Tem gente quando agradece por algo que nós fazemos dentro da Secretaria da Juventude, eu deixo muito claro, não, você não tem que agradecer, você paga por isso. Sim. Acontece que as pessoas não estão acostumadas a receber por parte do poder público um serviço de qualidade. Ter a devolutiva dos seus impostos, né? E quando a gente entrega com qualidade, as pessoas ficam muito gratas. Não, a gente só está fazendo a nossa obrigação. Não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. A única diferença é que a gente faz bem feito, que é a nossa obrigação. Legal. Hoje a Secretaria da Juventude está com quantos cursos? Olha, na Secretaria da Juventude é importante que as pessoas saibam porque é uma secretaria nova. Eu tive a oportunidade de fundar essa secretaria em 2017. Fui secretário em 2017, 18, 19 e 20. Sim. Saí em 2020 para cuidar de um outro projeto e voltei agora a convite da prefeita Adriane Lopes. Deve ter uns 4 meses que eu voltei. Você era veio com o Marquinhos, né? Veio com o Marquinhos. Fui da primeira gestão do Marquinhos. Uhum. Na reeleição dele, eu continuei trabalhando na prefeitura, mas numa outra pasta, e agora com a Adriane eu voltei a ser secretário da Juventude. E é importante que as pessoas conheçam um pouco do trabalho da Secretaria da Juventude, porque eu tenho certeza que todos os que estão nos ouvindo, nos vendo desse momento, eles conhecem um jovem que precisa de algum serviço da Secretaria da Juventude. Lá nós fazemos emissão de documentos. Precisou, né? Ou que precisou. Nós fazemos emissão de documentos, RG, primeira e segunda via. Passe do estudante, primeira e segunda via na Secretaria. Isso de graça ou tem custo? Tudo gratuito. Porra. Todo e qualquer serviço na Secretaria da Juventude é gratuito, e sempre será gratuito. Então nós temos emissão de documentos, RG, primeira e segunda via, passe do estudante, primeira e segunda via. Nós temos o serviço da junta militar. Todo qualquer menino que completa 18 anos precisa fazer o alistamento. É lá na Secretaria da Juventude que ele recebe informações e suporte para fazer esse alistamento. Nós temos também um balcão de estágios. Todas as empresas que contratam estagiários em Campo Grande priorizam os jovens da Secretaria da Juventude, que são jovens que estão se qualificando, estão mais bem preparados para ocupar essas vagas de estágio dentro das empresas, estágios remunerados. Cabeça nova, evoluído já, modernizado, inovador, criativo. Sim. Então nós temos o serviço de banco de estágios. Nós temos também o serviço de banco de vagas de emprego. Todas as vagas que são oferecidas na Fundação Social do Trabalho, a FUNSAT, também automaticamente são oferecidas dentro da Secretaria da Juventude no nosso banco de vagas. Hoje nós temos mais de 1.000 vagas, Thiago, para jovens, pessoas que não tenham tido experiência em carteira de trabalho em Campo Grande. Então, toda e qualquer pessoa acima de 15 anos que procurar a Secretaria da Juventude vai receber um encaminhamento para ir para alguma oportunidade de entrevista de emprego. Esse é alguns dos serviços que nós temos, mas como você disse, nós temos muitos cursos. Nós temos cursos de manhã, à tarde e à noite, de segunda a sexta-feira, muitas vezes sábados e domingos, dependendo do curso, nós também damos curso, mas atendimento, vendas, logística, telemarketing, temos curso de inglês, espanhol, empreendedorismo, cursos de educação financeira,
temos cursos... Marketing. Marketing digital tem vários, tráfego pago. Tráfego pago, isso é legal. Vendas no WhatsApp. Todos os tipos de curso de atendimento e vendas nós temos também, porque boa parte das primeiras oportunidades que o jovem tem no mercado de trabalho está ligado a vendas, está ligado a atendimento. Curso de dicção e oratória. Por que o curso de dicção e oratória? Porque é uma matéria-prima básica das pessoas, é aprender a ter eloquência, aprender a se comunicar, vencer. Temos teatro, temos Muay Thai, temos dança, temos muita coisa que eu estou esquecendo de falar, mas daqui a pouco eu vou lembrando. Temos o cursinho preparatório para o Enem. Pro Enem, que a gente comentou aquela aulas terça, quinta e sábado, ainda temos vagas também. Então é um serviço que a gente presta para a cidade de Campo Grande, e eu tenho a plena convicção de te afirmar aqui: todo e qualquer jovem que procurar a Secretaria da Juventude lá vai ter algum produto que seja útil para o desenvolvimento dele. Sim. Então a gente criou essa secretaria do zero e nós fazemos com que ela atenda as pessoas da melhor maneira, sobretudo o jovem, que muitas vezes as pessoas pensam que ele precisa do que está acontecendo dentro da escola, e não. A escola, quando termina um jovem no ensino médio, tem meninas não sabem fazer uma redação. Sim. A pandemia fez com que a juventude e as crianças passassem de ano sem estudar direito. Ou seja, atrasou 5 anos da vida aí, né? Por aí, por baixo. Né? Mas a pandemia durou 2, 3 anos. Não. Mas isso tem um reflexo nocivo na vida do jovem, que é a falta de preparo para fazer uma prova do Enem, falta de preparo para fazer um vestibular, falta de preparo para disputar uma vaga no mercado de trabalho. Então tudo isso influencia no desenvolvimento desse jovem, e nós estamos lá para recuperar esse tempo perdido, dando a ele formação uma educação não formal, fora do ambiente escolar, para mostrar para ele que quando ele se desenvolve psicologicamente e quando ele adota comportamento de gente vencedora, não importa a realidade onde ele esteja, ele consegue mudar a vida dele, consegue mudar a vida da família dele e da comunidade, né? Então, o que a Secretaria da Juventude faz de melhor para a cidade? Estimula a liderança entre os jovens. Esse é o principal serviço que a gente tem para a cidade. Fazer com que ele seja próspero, protagonista, emancipado, que ele valorize as origens dele. Então esse é um serviço que a gente se orgulha muito de prestar na nossa cidade, porque existem muitos jovens, Thiago, nas periferias, que têm potencial de ser grandes líderes, e aí a gente está perdendo essa juventude às vezes para droga, para o álcool, para o vício, para a depressão. Então é uma batalha ser secretário da juventude, porque nesse exato momento a gente está aqui falando sobre oportunidade, mas deve ter muitos meninos nos bairros usando droga nesse exato momento, sentado no banco de uma praça, sem perspectiva nenhuma de vida. Então é uma batalha muito grande de criar produtos com qualidade para a gente chegar naquele que mais precisa. Eu não me dou por satisfeito em atender muitos jovens. Sim. Eu quero me dar por satisfeito quando atender os jovens que realmente precisam. Para não chegar nisso, né? Para não chegar a conhecer a parte ruim da história. Cara, a gente vai falar muita coisa que abrange tudo que você falou. Você já fez né? Fez a leitura geral. Só que você tocou num ponto muito importante, questão das drogas. Hoje, eu estava fazendo um vídeo hoje, fui lá na rodoviária, sentei junto. Na antiga rodoviária? Na antiga rodoviária, sentei junto ali com eles e fiz um videozinho ali tentando entender qual que é o pensamento deles. Porque ele tem muitos jovens, tem caras que são mais velhos, mas já foram jovens e estão perdidos nas drogas desde pequeno. Para tentar entender qual que é a visão que ele tem, porque assim... hoje você é secretária da Juventude, mas a política envolve tudo isso. Ela é transversal. Transversal, exatamente. Ela é saúde, ela é educação, ela é cultura, ela é lazer. Porque o jovem está em tudo. Está em tudo. E eu vou falar aproveitar esse gancho para falar sobre uma situação que eu acho muito delicada, né? Não concordo, não sei seu ponto de vista, mas que vai chegar nesse pé que a gente está falando agora, a questão das drogas. Está tramitando aí no STF, você sabe, a liberação das drogas de 60 a 100 gramas. Sou completamente contra. Legal. E olha só para você ver por que eu fui sentar hoje com os dependentes para escutar deles, para ver o que eles falam em relação a isso. Cara, qual que era a lógica? Era para os caras que são dependentes falar assim, cara, eu sou a favor, pô. Ele usa essa porcaria. A pessoa, eu sou a favor. Tem que liberar mesmo. E não foi isso que a gente escutou. O que os caras falaram? Cara, se não é liberado, já tá do jeito que tá, dá uma olhada. Imagina se liberar. O que vai virar isso aqui?
Tipo, ele tem a noção que não presta. E o cara começou a falar... Drogas de menor potencial de impacto são a porta de entrada para drogas mais fortes. Isso aí, a ciência já comprovou isso. E vou te dizer uma coisa. Não passa. Não passa, não vai, não adianta. Pô, mas hoje a gente não tem avança. o STF legislando. Então, é isso que é o perigo, né? Exatamente. Mas isso não avança. Vai existir uma comoção nacional, isso não passa. Eu quero acompanhar de perto. Mas, Mike, será que hoje, assim, os brasileiros não acabaram ficando com medo? Porque depois daquela militância que teve, que o pessoal ficou contra, né? A campanha do Lula e tal, depois dessa militância, muita gente militou contra isso. E muita gente foi preso, muita gente começou a ser perseguido. Cara, por exemplo, eu não sei se você conhece o Sindolei, que trabalhou com a Rose. Conhece o Sindolei? Sim. De que cidade que ele é? Foi candidato. Ele foi candidato, eu esqueci a cidade dele. Cara, ele tava na fazenda, não tinha nada a ver, dia 8 de janeiro, não tinha nada a ver com o negócio. Ele foi intimado para dar depoimento, porque ele tem na rede social dele uma rede social boa e tem algumas coisas postando que é a favor do Bolsonaro. Então ele foi intimado para dar depoimento. Então, você acha que a sociedade hoje, esse que é o medo, a sociedade começa a analisar e começa a ficar com medo, cara, eu não vou nem militar contra as drogas. E aí o STF acaba fazendo da forma que eles querem. É meio preocupante isso daí, né? Eu entendo que o STF tem muitas coisas ali, são super importantes, mas eu acho que essas pautas não era para estar entrando, né, cara? Porque começa a legislar, né? Tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, STJ, e por aí vai, né? Mas, enfim, mas eu entendi que você não é a favor, eu também não sou totalmente contra, né, a liberação das drogas. Os caras liberam... Existem vários argumentos que são interessantes. Sim. Como, por exemplo, nossa, mas quando você regulamentar o uso de determinado tipo de droga, você recolhe imposto, você traz isso essa responsabilidade para o governo acompanhar de perto, aí isso vai ser ruim para o traficante, porque... não, nenhum desse argumento é válido quando você tem comprovações científicas de que quem começa usando drogas de menor potencial acaba em determinado momento conhecendo drogas de maior potencial. Então, do meu ponto de vista, e eu sou sociólogo, sou pesquisador, isso não pode avançar de nenhuma forma. Não existe nenhuma sociedade que se desenvolveu, que diminuiu índices de violência, que diminuiu... O que tem que ter é uma polícia treinada, capacitada, políticas de Estado efetiva na fronteira para evitar que entre armas e entre drogas no país. Nós estamos no estado que é fronteira com 2 dos maiores produtores de droga do mundo, que é Paraguai e a Bolívia. Então o acesso que os nossos jovens em Campo Grande têm ao consumo de drogas é muito mais facilitado do que jovens que estão em outros estados. Né? Vamos dizer, né? Porque ele se você olhar hoje num presídio, 80% da massa carcerária tem menos de 30 anos. Por quê? Porque são jovens, são vítimas da sociedade. Eles não tiveram outra opção. Não conheço a história individual de cada um. Mas eu sei que quanto mais cedo um jovem é apresentado ao crime organizado, mais fácil ele é cooptado pelas facilidades que esse crime organizado coloca na vida dele. Sim. Então, toda e qualquer discussão, só de discutir a liberação ou não, eu acho que é um problema grave. Isso não deveria nem ser discutido dessa forma. Você tem que discutir como acabar com o problema da rodoviária. Saber como que chega a droga lá. Uhum. Tem muita gente influente que não tem a menor disposição em fazer com que se investigue, que isso acabe. Tem muita gente que não entende que isso agora é um serviço de saúde pública. Sim. Porque são pessoas que já encontraram na droga a única opção de vida deles. Então já virou um problema psíquico, já virou um problema de dependência. O nome já fala, né? Dependente químico, depende exatamente da droga. Então é um trabalho de polícia sim, mas é sobretudo um trabalho de saúde. Ou seja, fugiu da minha alçada de dar qualificação profissional para essas pessoas. Sim. Eles não conseguem sentar e ter uma aula, infelizmente. Tem gente, por que a Secretaria da Juventude não está lá na rodoviária, dando curso para aquela gurizada, para aquele pessoal que está lá e mostrando o caminho correto? Porque o problema deles é de saúde. Infelizmente, é de saúde. Porque se fosse só de falta de oportunidade, o polo da secretaria mais ativo ia ser o da rodoviária. Saúde e poder público, né? Exatamente. Primeiro vem o poder público. Agora, existe também um esforço público municipal em diminuir aquela situação ali, mas também não temos autorização de
forçar as pessoas a irem para as unidades. Né? Hoje, se você encontrar um jovem, uma pessoa que é usuária, que precisa se reciclar na vida e arrumar a documentação, ter um abrigo, a prefeitura tem vaga. Sim. A prefeitura tem vários outros ruais, tem várias outras casas de acolhimento. E eu te digo o seguinte, nós não podemos forçar dessas pessoas. Sim. É o livre-arbítrio deles, eles podem ficar na calçada, eles podem ficar pedindo no sinal. Nós, inclusive, estimulamos que as pessoas não deem esmola, porque quando a pessoa dá esmola, ele encontra um mecanismo para se manter no vício, para se manter na rua. E quando ele está com fome e não tem esmola, ele tem duas opções. Ou ele rouba, e a grande maioria não rouba, tá? A grande maioria deles não são, podem ter passagem, mas a grande maioria não vive do vício como ladrão. Eles vivem do vício porque eles fazem pequenos bicos, eles fazem pequenas atividades de pedir, e aí o que ele entra é para o consumo. E infelizmente nós não podemos forçar essas pessoas a buscar ajuda se eles não desejarem. Os que desejam, a prefeitura tem um dos acolhimentos mais bem reconhecidos do país. Emissão de passagem para a cidade deles, banho, roupa, emprego. Balcão de empregos da FUNSAT funciona dentro do CETREM também. Sim. Então, como é um problema de saúde, é um problema muito maior, né? Problema de falta de investimento, inclusive do Ministério da Saúde, em programas que recuperem essas pessoas. Quem que está fazendo esse serviço da recuperação do viciado? As igrejas, sociedade civil. Sociedade civil faz... Privado, né? Entidades privadas ou religiosas prestam um serviço muito grande de apoio. Recebem também parte do poder público, parte de apoio do poder público, mas enfim, é uma política que nós deveríamos avançar. Agora, para avançar, nós temos que focar em ações preventivas, ações de saúde, não em liberação. Isso não é o caminho. Vai aumentar, realmente. Se você ouviu de quem está lá na ponta que aumenta esse problema, quem dirá o jovem que ainda não teve o acesso a esse tipo de droga e pode escolher depois acessar legalmente ou não. Sim. E você falou um ponto aí que é de dar esmolas. Isso é uma coisa que eu bato na tecla, porque eu fui comerciante. Não dê esmola, a campanha nacional, não dê esmola. Não dê esmola. Você quer ajudar essa pessoa, não dê esmola. Dá um prato de comida e vê ele comendo. O serviço público vai até a questão da alimentação. O mínimo que você pode fazer, ou o máximo, é a alimentação. Mas quando ele está com fome, ele aceita ir pro abrigo. Sim. No abrigo ele toma banho, ele come. Corta unha, corta cabelo. Corta unha, corta cabelo, recebe um desodorante, recebe um kit, recebe roupas novas. E aí pergunto pra ele, o que você quer fazer da sua vida? Você quer voltar pra tua casa? Onde está tua família? Quer entrar em contato? Vamos levar você na tua família? Então acontece muito disso. E tem casos de recuperações assim que são fantásticas. Mas infelizmente ainda é um número muito menor, né? Do que as pessoas, alguns procuram, se alimentam, tomam banho e vão embora. O Marco, essa pauta é uma pauta que a gente vai longe, né? Se a gente começar, vai embora. E eu consigo ver da sua parte que tem uma revolta com o poder público, não estou falando da prefeitura, mas com o poder público lá de cima mesmo, por essa falta de cuidado com essas pessoas, porque isso não é um problema agora. Não adianta as pessoas falarem, mas agora você falou, né? Cadê a Secretaria da Juventude lá? Mas isso não é um problema de agora. Isso é uma coisa que vem de décadas para trás, que faltou cuidado. Então, por exemplo... Vou te dizer, é um núcleo familiar. Exatamente. Todas as políticas públicas deveriam convergir para o fortalecimento de núcleo familiar. Hoje em dia o pai e mãe trabalham, quem cuida é o irmão mais velho, é a avó, é a bisavó. Deixaram para o professor na escola ter que educar, ensinar e educar. O professor não tem que falar, Joãozinho, não joga papel na Maria. Ô Enzo, não joga água na colega. Sim. Não é esse o papel do professor, ensinar bons modos. Esse é o papel do pai e da mãe. Mas esses jovens não estão recebendo isso dentro de casa. Sobrecarregam o professor tem que dar aula para 30 alunos, mas a aula rende pouco, porque metade da aula ele tem que falar, tira o fone do ouvido, desliga o celular, presta atenção na aula. Então é um processo de longos anos que nós passamos e que nos entrega hoje uma juventude que tem um desafio muito grande, né? Ser educado por quem? Se pai e mãe não estão em casa, estão trabalhando. Vai aprender na rua o que é bom ou ruim. E nem tudo que você aprende na rua é ruim, mas a maioria das coisas que um jovem pode aprender na rua, de repente não são coisas úteis para o futuro dele. A prefeitura hoje ela faz um trabalho nas escolas de um marketing sobre os cursos que tem e tal?
Por que eu vou te perguntar isso antes de você responder? Por que eu estou te perguntando isso? Porque hoje nós estamos numa juventude, como se diz, uma geração muito fraca. A grosso modo, muito fraca. Se a gente pega a nossa geração, ali, vamos colocar de 90 para trás, é uma geração muito forte. A geração que veio ali, ela foi forjada mesmo, né? São dois momentos diferentes. Exatamente. Nós nascemos analógicos e nos tornamos digitais. Nós já temos uma geração de jovens que nasceram digital. Exato. E no digital ele tem uma visão diferente de tudo. E isso corrobora pro comportamento dele. Exatamente. São jovens que têm dificuldade de relação interpessoal, por exemplo. São mais introspectivos, têm mais dificuldades de falar em público, se relacionam bem com pessoas mais nas redes, Sim. não tão bem pessoalmente. E esse é um desafio nosso na Secretaria da Juventude, fazer com que esses jovens não vivam numa redoma de super proteção, que eles enfrentem os desafios e que eles sejam testados, poxa. Tem guri que faz inscrição de curso na Secretaria da Juventude, quando vê que vai ter que descer na Praça Ari Coelho e andar 8 quadras para chegar, já não vai no curso. Isso é um ponto que eu ia tocar com você, porque você pedalava? Muito, andava a pé. Eu pedalava 25 km para ir trabalhar e 25 para voltar. Para ficar com o dinheiro do passe, eu andava 12 km. E a juventude de hoje? 2 km, eu vou chamar um Uber. Não aguenta. Não vai, pô. Não podemos generalizar, não são todos os jovens. Tem muitos jovens com muito potencial que ele tem que ser experimentado logo na vida, e ele dá os pulos dele, ele se vira, ele faz o corre dele. Trabalha, se vira, vende água nos sinaleiros se precisar, faz um serviço de apoio como servente se precisar, e nós queremos combater isso também, porque você pode fazer isso desde que você estude. Exatamente. Desde que você estude. E você pode trabalhar quando jovem, quando faz sentido para o teu futuro. Como, por exemplo, você juntar dinheiro para empreender em algo. Eu trabalho vendo bala no sinal, estou na informalidade, mas todo o recurso dessa bala me ajuda para me manter, porque eu tenho um sonho de chegar e fazer tal coisa. Então, tudo faz sentido quando faz parte de um planejamento, parte de um propósito. Trabalhar por trabalhar não faz sentido nenhum pra gente, e a gente combate isso dentro da Secretaria da Juventude. Eu costumo dizer que o pai não só educa, como ele treina o filho para a vida. Então, assim, eu sou pai de 3 filhos homens e eu tenho uma preocupação muito de fazer com que meus filhos sejam uns caras, vamos dizer, uns caras diferenciados lá na frente. Corretos, né? Principalmente nessa geração, tá muito mais fácil do cara ser diferenciado do que nas gerações para trás. Antigamente a gente brigava por igual. Hoje, meio que tá por igual, mas o cara que faz um diferencial ali, ele se destaca. Muito fácil. Vou te dizer, dos jovens que nós atendemos, dos milhares de jovens que nós atendemos, nós temos um grupo de jovens chamado Líderes do Amanhã. No Líderes do Amanhã, todo curso que um jovem faz, a gente observa, a equipe, os professores que observam a liderança, que são pessoas diferenciadas, nós trazemos para esse grupo Líderes do Amanhã. E o Thiago, um dos meninos, falou esses dias numa reunião nossa com palestrantes, com voluntários, uma reunião assim, com 50 pessoas, ele falou assim, ele se apresentou e falou assim, eu tô aqui porque eu adotei o hábito de fazer mais que o combinado e sou reconhecido por esse grupo, eu estou feliz, mas eu vou te dizer, hoje qualquer um que faça um pouquinho melhor do que a média já se destaca. Então não faço grande coisa não, faço um pouquinho melhor, posso fazer melhor. Então olha a visão deles mesmo, né? Um jovem que entra, que tem a predisposição de aprender, ele vai longe. Agora o jovem que entra e pensa que vai ter pai e mãe cuidando dele ali, e a relação do patrão com ele, quem tem que intermediar é pai e mãe, ele vai ter uma dificuldade muito grande de se desenvolver. Isso é um pecado. Esse guri tem quantos anos? 15, 16? Tem 17. 17 anos. Pô, guri novo, já tem uma visão muito boa. Mas ele tem uma boa base em casa. Pode ter certeza. Não conheço o núcleo familiar dele, mas também tem uma coisa muito importante. E quando você não tem um núcleo familiar constituído que te dê as condições para você desenvolver? Como é que vamos fazer? Cria o teu. Seja você a tua família. Sim. Não dependa de outras pessoas para fazer por você aquilo que você pode fazer. Eu não estou falando que não tem que honrar pai e mãe. Lógico. Temos que honrar pai e mãe. Inclusive no sentido de um dia eu quero dar para os meus pais aquilo que eles não puderam me dar. Sim. Sem mágoa, sem ressentimento. Ajudaram mais meu irmão. Prometeram e não me entregaram. Honrar pai e mãe é um mandamento bíblico que honra as pessoas também.
Honrar pai e mãe é o motivo pelo qual as pessoas vão ter portas abertas na vida. E o que a gente fomenta? Tem 2 passagens bíblicas que a gente sempre fala na Secretaria da Juventude, eu pelo menos particularmente falo, não estou lá para pregar a religião, não é esse meu papel, não sou padre, não sou pastor, mas quando eu não conheço uma pessoa de sucesso na história da humanidade, Thiago, que tenha feito sucesso e tenha vergonha das próprias origens. Sim. Como que você tem orgulho da própria origem? Primeira coisa, reconhecendo o núcleo que você veio. Ah, mas meu pai não foi um bom pai. Então seja bom filho de tal forma, não para afrontar o teu pai, de tal forma que ele reconheça a honra que você tem por ele. Exatamente. Em algum momento ele vai melhorar como pai. Ah, eu não tive pai, meu pai é ausente, eu não conheci meu pai. Então cria a tua família e seja um pai do teu filho tão bom que não vai faltar no universo a falta do amor do teu pai, que faltou contigo, que não te reconheceu como filho. Então ame 2 vezes o teu filho, não deixa faltar amor no mundo. Então seja protagonista da história que você pode construir, não acompanhe a história dos outros, não queira comparar a tua história com a dos outros. Entenda que o processo, a vantagem da felicidade ela está no processo, não no resultado. Colocar medalha no peito todo mundo quer. Sim. Acordar cedo e treinar é outra história. É outra história. Né? Então a gente prega lá na Secretaria da Juventude. A gente faz muitos cursos, muitas formações, Thiago, e assim, empresa contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Lógico. Então deveria ser uma secretaria de comportamento. Sim. Porque o menino entra, ele se desenvolve, ele aprende, ele evolui, ele mostra o valor dele dentro das atividades. Aconteceu muito comigo. Você pode pensar assim, pô, você é secretário da Juventude, é um cargo bom, só tem 12 secretários na cidade, deve ser filho de rico, deve ser indicado por algum partido, você está lá porque alguma igreja te indicou, algum grupo e tal. Não, de repente não. De repente eu tô lá por algum mérito próprio também. Sim. Então, reconhecimento. De repente a prefeita me olhou e falou, olha, ou o prefeito anterior me olhou e falou, o Michael tem um trabalho bom, independente da origem dele, eu quero colocar ele aqui. Não vem de uma família tradicional, de uma família rica, mas eu quero colocar aqui porque ele entende a realidade dos jovens. Eu sou irmão mais velho de 5 e meu pai morreu, eu era muito criança. Sim. E depois de alguns anos minha mãe se casou novamente, meu padrasto trabalhava de descarregar caixa no mercado, Thiago. Sim. Então ele... Já não veio de família rica, né? De forma alguma. Nós morávamos de favor numa casinha de madeira de um tio do meu padrasto e 5 crianças dividiam um quarto. Só tinham 2 quartos. Sim. Então quando eu olho para trás e vejo a minha origem, e vejo qual é a ferramenta que eu tenho hoje, quais são os instrumentos que eu tenho hoje para melhorar a vida de jovens que passaram pelo mesmo desafio que eu, isso me motiva a trabalhar. Porque você não consegue trabalhar para pessoas que você não conhece realmente a realidade delas. Porque você trabalha até com um pouco de simpatia. Mas empatia, de entender qual é o desafio desses jovens, aí eu tenho. Sim. Aí eu tenho, porque quando eu comecei a trabalhar vendendo picolé na rua, para comprar comida, eu não trabalhava porque eu precisava comprar um boné, comprar um tênis, arrumar uma bicicleta. Eu automaticamente, quando você é o irmão mais velho e você perde o pai, você vira o quê dos teus irmãos? O homem da casa. O homem da casa. Eu virei o pai das minhas irmãs. Então eu não tive uma juventude que eu pudesse gastar o meu tempo fazendo cursos para me qualificar ou estudar numa escola de tempo integral. Eu estudava de manhã à tarde, era picolé na rua. Ganhava R$3 por dia, R$4 por dia. Sábado vendia mais, ganhava R$6 por dia. E era tudo para comprar comida. E o segundo emprego que eu tive, eu lavava prato num restaurante, tinha 14 anos. Eu era lavador de prato num espetinho lá em Rua Trindade, ao começo da Rua Barbosa, o que vem lá da UFMS pro centro, do lado de um hotel. E aí eu lavava louça, e aí se você perguntasse, nossa, você já realizou grandes feitos profissionalmente, pessoalmente, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom apartamento, eu já tenho várias faculdades, várias pós-graduações, estudei fora do país, Portugal, Espanha, Itália, França, tenho reconhecimento, recebi prêmios nacionais por projetos. Você falou assim, onde que mudou tua vida? Onde que você virou a chave? Eu lavava louça, e de uma senhora faltou ela fazer vinagrete, era auxiliar da cozinha. Eu fiz vinagrete no lugar dela porque já estava dando 18 horas e ia ter um problema para os garçons. Chegar e fazer um pedido e não ter o vinagrete pronto, ia dar um problema lá onde eu trabalhava. O que eu fiz? Eu falei, meu Deus, essa mulher não veio. Eu parei a louça, fui lá, fiz o vinagrete. Uma noite. Na segunda noite, quando eu cheguei, essa auxiliar de cozinha não estava lá. Quem estava na cozinha era a esposa do dono. E aí eu, antes de lavar a louça, eu fui lá e fiz o vinagrete também. No terceiro dia eu fiz o vinagrete e tal. Aquela senhora não foi mais. O patrão entra, o seu Nésio entra na cozinha e fala assim, Michael, obrigado, cara, você tem ajudado a gente bastante aqui.
Dona fulana arrumou um emprego, tá trabalhando em outro lugar, e agora eu não sei o que eu faço, mas eu vou fazer o seguinte, ao invés de contratar uma pessoa para ser auxiliar de cozinha, eu vou colocar alguém para lavar a louça e você vira o auxiliar de cozinha. Eu ganhava R$30 por semana, nessa passei a ganhar 35. E quando eu conto isso para jovens, eu conto isso em toda palestra que eu vou, colégio particular, público, todo lugar, eu falo, olha, meu primeiro emprego aconteceu uma coisa interessante comigo. Uma senhora faltou, fiz o vinagrete. Quando você adota o hábito de fazer mais que o combinado, sem querer puxar saco, eu não fiz vinagrete, Thiago, para agradar o patrão. Eu não fiz vinagrete para ele mandar embora aquela senhora. Eu não fiz vinagrete para mostrar para os servidores, para os funcionários lá que eu era melhor do que alguém, não. Eu fiz porque precisava ser feito, estava ao meu alcance e eu poderia fazer. Fez para ajudar, pô, né? Forma de honra. Vou ajudar, tá precisando ajudar. Sou protagonista. Você pode ser protagonista em qualquer lugar. Exato. Ah, eu trabalho de limpar chão, mas cara, o meu chão é bem limpo, hein? Ah, eu lavo o banheiro, mas é um banheiro limpo que eu entrego. As pessoas pensam assim que protagonismo e fazer bem feito é uma coisa assim pro Messi, pro Cristiano Ronaldo, que tem que treinar muito, ganhar milhões. Não, cara. Esses caras chegaram lá porque eles aprenderam passo a passo de como fazer bem feito aquilo que eles teriam que fazer. E você pode fazer isso em qualquer lugar. Você aqui, cara, uma meta minha é ter o melhor podcast de Campo Grande até o final do ano. Ano que vem eu quero ter o melhor. Eu quero ter o melhor podcast do Mato Grosso do Sul. E daqui 3 anos eu quero ser reconhecido nacionalmente como um grande comunicador. Tô te dando um exemplo. Sim. Você tem. Mas isso. Eu recebo, pô. Tomara que você tem. A gente tá trabalhando para isso. Eu quero ser patrocinado, eu quero ser disputado. Sim. Te dando um exemplo. Quando você adota o hábito de fazer mais que o combinado e você tem objetivos claros e definidos na vida, é impossível você não prosperar. Lógico. Porque quando você adota o hábito de fazer mais que combinado, sem querer impressionar pessoas, por ser a tua natureza de fazer mais que combinado, todo mundo no teu entorno repara isso. As oportunidades vão chegar. Aí você fala, mas grande coisa, Mike, uma oportunidade de deixar de lavar louça para virar auxiliar de cozinha, como isso mudou significativamente a sua vida? Eu passei a desejar ser garçom. Sim. Porque garçom era um cara que tinha moto. Qualquer guri que anda de bicicleta nessa cidade aí tem um sonho. O sonho dele é comprar uma moto. E não importa se é Bob, se é habilitação, aí é outra história. Não tô aqui influenciando a gurizada a dar sem habilitação. Mas ter um meio de locomoção. É o que passa na cabeça da gurizada. Parar de andar de bicicleta e andar de moto. E os garçons ganhavam 80 por semana. Na época, 200 era o salário mínimo. Daí isso aí dava tipo R$2.000 hoje, R$1.800. Então, quem consegue juntar dinheiro, compra uma moto. Quem ganha R$1.800. Então, passou a ser um objetivo na minha cabeça virar garçom. Deu 8 meses, eu saí da louça, virei auxiliar de cozinha e virei garçom. Aí você fala, pô, que legal, cresceu lá. Foi um tempo garçom. Não, fui garçom por 15 dias. Atendi a mesa de um senhor. Quando eu cheguei, era um senhor de uns 60 anos de idade, chegou com o filho e com a filha. Eu entreguei o cardápio, ele falou, boa noite. Eu falei, boa noite. Ele olhou no meu rosto e falou, você é novo aqui? Eu falei, não, senhor, eu trabalho aqui já tem um tempo, uns 8 meses. É que eu lavava louça, ficava lá dentro. Depois eu virei auxiliar da cozinha, agora faz uns 15 dias que o seu Nésio... Simplicidade. Ele perguntou, eu respondi. Aí o seu Nésio me convidou faz poucos dias para ser garçom. Ele falou para mim, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, pô, cara, parabéns, você cresceu aqui. Ele fez um elogio tão sincero, e estavam os filhos assim na mesa. Eu olhei pra cara dele assim, eu me senti até um ser humano. Porque quem trabalha com atendimento, via de regra, as pessoas nem falam boa noite, nem falam obrigado quando você serve. E aquele senhor bem vestido olhou pra mim e me tratou como um ser humano que eu sou. Eu olhei pra ele e falei, obrigado. Aí ele fez uma segunda pergunta. Aí que tá a virada. Ele falou assim, e o que você faz com o teu dinheiro? Eu olhei pra cara dele, assim, que pergunta estranha e íntima pra você fazer isso, que você não conhece. Mas ele me desarmou com o elogio dele, de me elogiar. Falou que eu cresci lá e eu tava de parabéns. Aí dei um sorriso, até olhei pra moto. Lembro dessa noite perfeitamente. Falei, ó, eu queria comprar uma moto, mas não consigo juntar dinheiro. Ele falou, por que você não junta dinheiro? Ele falou assim, eu falei, porque eu dou todo sábado meu dinheiro pra minha mãe. Ele falou, como assim? Eu falei, não, é porque eu, fora a renda do meu padrasto, é só eu que trabalho, eu tenho muitos irmãos. Ele falou, você dá o dinheiro pra sua mãe? Eu falei, dou. Na frente dos filhos dele. Na frente dos filhos dele. E eu falei assim, a minha parte é o dinheiro do passe, era 80 centavos o passe de ônibus. Aí eu, ao invés de trabalhar de ônibus, eu trabalhava de bicicleta para ficar todo dia com 1,60. Então 1,60 eu juntava, cortava o cabelo. História magnífica, pô. Eu juntava para cortar cabelo, comprar desodorante. Comer um cachorro-quente. Comer um cachorro-quente. Né? No intervalo, um cachorro-quente era 50 centavos, você comia um cachorro-quente e uma tubaína. R$1 era um cachorro-quente, uma tubaína e 2 geladinhos.
Então eu sou dessa época que R$1 era muito dinheiro. Sim. Então R$1,60 para mim todo dia. Então todo sábado eu pegava meu dinheiro, entregava na mão da minha mãe me dava uma listinha para ir no compra, fazer compra para semana posterior. Aí meu padrasto nunca mais atrasou conta em casa, por exemplo, cortava a luz, vai todo mundo em casa da avó, cortou a água, pagar as 3 contas, ou seja, você não paga no dia, quem ganha pouco. Balde na Dona Maria, vizinho do lado direito. Acabou o gás. O gás só consigo comprar daqui 15 dias. 15 dias na lenha, lá no fundo. Então eu venho desse tipo de realidade e quando eu falei para aquele senhor que eu dava o dinheiro para minha mãe, ele olhou para mim e falou... Ele olhou pro filho, Thiago. Ele falou assim, tem um cartão aí? O cara procurou assim, um cartão, tirou um cartão. Ele olhou pro cartão e falou assim, ó... Ele falou, filho, esse aqui é o meu endereço. Hoje foi a última vez que você trabalhou aqui, viu? Você não é pra trabalhar na rua, assim, na calçada, uma hora dessa. É pra você ficar à noite na tua casa estudando. A partir de amanhã você vai trabalhar aqui nesse endereço. Vai trabalhar comigo na minha empresa. Thiago, ele não me fez um convite. Ele já te intimou, já. Né? Ele me deu uma voz de comando. Sabe por quê? Porque águia voa... Me chamou de filho. Águia voa com águia. Galinha cisca com galinha. Leão caça com leão. Gente fofoqueira anda com gente fofoqueira. Gente mentirosa anda com gente mentirosa. É a lei natural da vida. As pessoas comuns, eles se associam entre eles. Aquele senhor viu um valor em mim e precisou de 1 minuto na beira da mesa ou 2 para falar, cara, vem comigo. Não é pra você ficar aqui. E ele não falou assim, quer trabalhar comigo porque a minha loja precisa de um bom vendedor? Ele não viu a minha função em fazer o negócio dele prosperar. Ele não viu qual era o benefício de me levar para render e dar lucro para ele no negócio dele. Ele viu um valor em mim como ser humano. Por isso que ele falou, não é para você trabalhar à noite. À noite você tem que estudar. Você tem que ficar na sua casa estudando. Ele falou, onde você estuda? Eu falei, no Hércules Maimone, faço o 1º ano do ensino médio. Era a escola que todo mundo quis. Eu puxei assim, eu trabalhava com o avental, eu puxei e mostrei o escudo do Hércules assim. A filha dele estava na mesa e falou assim, meu Deus. Colocou a mão na boca, olhei pra cara dela e ele sorriu e falou, rapaz, minha empresa fica a 50 metros do Hércules Maimone. Caramba. É Nazaré, minha empresa é Nazaré. Eu falei, eu passo todo dia em frente. Coisa de então. Deus ali. De Deus, do universo, física quântica, tudo o universo, tudo conspirou. Ele falou, você vai entrar às 7 horas da manhã, meio-dia eu te dou almoço, e aí você atravessa a rua 1 hora e vai pra aula. Trabalhei 3 anos lá. Era um grupo de comunicação. Dr. Ivan Paes Barbosa, Nuninho e a Gisele, os filhos dele na mesa. Depois chegou um outro rapaz, que era um radialista, Milton Viana, e eu não conhecia eles, não sabia que ele era um grande empresário. Dono da TV Record, Rádio Cidade, jornais impressos, agências de publicidade, cartórios, fazendas. E me deu uma oportunidade, eu entrei naquela empresa, me desenvolvi, comecei a conhecer pessoas que haviam feito faculdade, tirava xerox, trocava água de bebedouro, atendia telefone, subia numa árvore, colocava faixa na árvore, todo mundo mandava em mim. Trabalhei um tempo lá e falaram, olha, se você não fizer faculdade, você não continua trabalhando aqui não. Daí o que aconteceu comigo? Comecei a estudar de verdade porque eu queria fazer o curso de publicidade e propaganda. Fiz o Enem em 2002, tirei uma nota muito alta, não era um bom aluno. O que explica um aluno ruim tirar uma nota alta no Enem e ganhar uma bolsa? Passei em primeiro lugar para publicidade e propaganda no ProUni em 2003. Fui o primeiro bolsista do CDB. O que explica? O cérebro, quando você faz um combinado com o teu cérebro de atingir um resultado, você aprende a falar não porque te tira do foco. Exatamente. Eu lembro que qual que é o meu erro? Redação. Eu fazia redação, 20 linhas, eu começava a espaçar a letra para chegar em 30 logo e terminar. Eu nunca dava o meu melhor quando eu estudava. Eu falei, nossa, para eu tirar uma boa nota, eu vou ter que dar o meu melhor. Qual é o meu melhor? Eu ainda não conheço o meu melhor. Eu quero conhecer o meu melhor. Eu tirei 98 pontos de redação. Como se fosse 980 hoje. Nota para entrar em medicina na Federal. E aí caiu minha nota para 89 pontos, porque eu não fui tão bem em matemática, física, biologia, mas foi ainda assim uma nota alta. Passei em primeiro lugar. Poderia ter feito Direito, Engenharia ou Publicidade e Propaganda, que eram exatamente os 3 cursos que abriu como ProUni. 4 bolsas em cada... Direito eram 8 bolsas, 4 bolsas em Engenharia e 4 bolsas em Publicidade. Eu passei com a maior nota em Publicidade. Quando a gente foi fazer a matrícula, minha mãe nem acreditava, porque o CDB mandou uma carta, e aí na carta estava escrito que eu ganhei uma bolsa integral. A minha mãe falou assim, não, mas é integral a primeira parcela ou é o curso todo? Eu falei, mãe, é aquele negócio do governo, ProUni, deve ser, deu certo, vamos lá ver. A gente não tinha nem o dinheiro do passe para ir lá.
isso era tipo janeiro, eu tava sem trabalhar. Eu parei de trabalhar na empresa em dezembro, quando venceu o meu contrato como estagiário, eu não tava mais recebendo. E aí, a gente, no outro dia, pegamos a linha 222, um ônibus azul que passa ali na Vila Nácer, e nós fomos para o CDB. Chegou lá, a minha mãe não acreditava. Ela perguntou pra mulher, mas é uma bolsa e nenhuma parcela ele vai pagar? Eu falei, não. Ele passou num programa do governo e ele não pode reprovar de 2 matérias. A minha mãe só acreditou quando ela virou a tela, assim, ó, do computador e viu meu nome. Aí eu olhei pra minha mãe assim, viu, deu certo. Então assim, chorando, porque, pensa, minha mãe engravidou de mim com 17 anos, parou de estudar quando se casou com meu pai, depois ficou viúva, 5 crianças, ela não pôde ter a educação dela, ela deixou de se desenvolver profissionalmente para cuidar de crianças, para ser uma dona de casa. Muitas vezes minha mãe dormiu em muro de escola, isso não é porque as mães dormiam em muro de escola para garantir uma vaga pro filho na escola pública. Eu lembro dessa época. E quando a gente fala sobre honrar pai e mãe, hoje minha mãe, com 50 e poucos anos, eu falei pra minha mãe, eu trabalho com a educação de jovens. É incongruente da minha parte eu ter a senhora semi-analfabeta dentro de casa. A senhora vai ter que voltar a estudar. Não quero a senhora sem estudar. Aí ela fez o ensejo, reprovou, chorou. Aí no outro ano fez o ensejo de novo, reprovou, chorou. Aí disse que não ia mais fazer. Aí conversei com meus irmãos, insistimos. Na terceira vez que ela fez o ensejo, ela passou, terminou o ensino médio dela, via ensejo, e falei, agora a senhora vai fazer faculdade. Ela faz serviço social, já está no 4º ano, está se formando, eu pago a faculdade dela e eu cobro o boletim dela, igual ela fazia comigo. Já que eu pago, eu quero saber como que tá essas notas. Então toda vez que eu pago, ela manda já o boleto e manda a cópia das atividades dela. Tá, honrar pai e mãe. Estou fazendo muito pela minha mãe? Não, faço o mínimo, porque ela abdicou de ter a educação dela para criar a mim e os meus irmãos. E todos os meus irmãos estudam, hoje prosperaram porque ela teve essa condição. É o mínimo, não faço muito não. Posso fazer muito mais por ela e vou fazer muito mais. Então a gente, quando conta essa história, a gente quer motivar jovens a entender que os desafios vêm para serem superados. Eu fiz a primeira faculdade, fiz a segunda, sou cientista social formado pela Universidade Federal, estudei em São Paulo, estudei em Brasília, fiz curso fora do país, Portugal, Espanha, na Itália, na França, conheço a Argentina, Paraguai, já fui viajar a trabalho a vários países, vários estados, trabalhei com políticos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. É a segunda vez que eu sou secretário municipal em Campo Grande, só tem 12 secretários numa capital, eu tenho um bom salário, eu tenho um carro bom, moro no apartamento da Plainge, bem diferente da casinha de madeira que eu morava antes, e quando eu converso com os jovens eu falo assim, olha, tem uma outra passagem bíblica que é muito importante que vocês reflitam sobre ela, está em Lucas e está em Mateus, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. O que é ser fiel no pouco? É você valorizar a tua origem de tal forma que você encontre nela méritos. Se você está passando por um desafio, entenda que isso está te ensinando algo. Nunca se veja vencido por um desafio que parece enorme. É enorme agora, mas um dia eu vou olhar tão longe que isso aí vai estar tão pequeno que eu vou falar, nossa, como eu superei isso e eu achava que era impossível. Vou te dar um exemplo assim, clássico em relação à formação. Eu olhava assim, pessoas que faziam faculdade e pensava, nossa, eu não vou conseguir fazer uma faculdade. Olhava assim, pessoas com carro zero, falava, quando será que eu vou ter? Era um mundo diferente do nosso, né? Assim, que dia que eu vou, por exemplo, fazer uma viagem? Eu estava em 2019, na França. Que dia que eu vou conhecer a praia? A praia, fui conhecer a praia com 20 e poucos anos. Comprei uma moto, e aí andei muitos anos de moto, eu olhava o Honda Civic, assim, falava, cara, que carrão. Tomava sol, assim, e descia a Euler de moto, segurando a embreagem ou no ponto morto para não gastar gasolina na moto. A transmissão batendo, moto com documento atrasado, se parasse uma blitz já era, ficava a pé na rua. Aí eu olhava aquele carro e falava, cara, um dia eu vou ter um carro desse. Meu Civic está estacionado ali fora. Meu Civic é 2022, o último carro, o último que lançou, a melhor versão. E aí eu entro dentro do meu carro e falo, cara, que loucura, é um carro muito bom. E quando eu olho alguém de moto na rua tomando chuva, eu falo, cara, esse cara tem que entender que isso pode ser provisório, tem que ser provisório. E ele tem que valorizar esse dia que ele está tomando chuva de moto. É isso que vai forjar. É isso que vai forjar. Eu lembro que eu estou no meu segundo Civic. O outro Civic que eu comprei, eu entrava dentro dele quando eu chegava. Fiquei um tempo ainda trabalhando de moto depois que eu tive o carro. Aí eu entrava dentro do carro e chorava assim no volante. Falei, Deus, obrigado.
Que ano que era esse aí? Era 2017. Eu tive um 2012, e eu lembro que você olha aquele painelzão. Painelzão. Eu olhei e falei, cara, como assim? Como que eu tô dentro desse carro, né? Pô, lá, olhava o documento, meu nome nele é meu, ele tá quitado, eu tô aqui dentro. Aí eu ligava ele, porque ele ficava muito tempo parado. E aí eu ligava ele, assim, olhava assim, falava, Deus do céu, que loucura. Eu andava de moto, tomava chuva, tomava sol. Eu achava que era impossível, e era muito longe, não acontecia. E não foi tão difícil assim, porque basta você fazer bem feito, o que é simples, sim, que as pessoas vão te dar grandes responsabilidades. Exatamente. As pessoas reclamam que não tem oportunidade, mas não faz nem o que é simples bem feito. Como que você quer ter grandes desafios se o que é simples você está entregando uma porcaria? Você não mostra valor, né? Por isso que eu falo, na Secretaria da Juventude, a gente é a Secretaria do Comportamento. Que valor que você mostra? Qual o valor? Você quer chegar até lá, mas oferecendo isso que você está oferecendo hoje? Ah, mas eu estou muito longe, não compensa eu me comportar de tal maneira se eu estou muito longe. Claro, você não deu nem o primeiro passo ainda. Você não vai nem se apaixonar pela história, pela trajetória. O melhor de tudo é a trajetória. Você tem história para contar? Eu tenho certeza que você conta... 2019 já deve ter chorado em algumas histórias já, né? Você conta. Várias vezes eu me emociono. Aí você vai se acostumando com a história, né? Mas assim, mesmo assim ainda dá aquela... Várias vezes, porque quando... Vou te dar um exemplo. Eu estava em 2019 em Paris, na França, com a Karina, que é minha esposa. Na época ela era minha noiva. E nós não tínhamos filho. Veio a pandemia, o governo mandou ficar em casa, fiz 2 filhos. Mandar a conta da fralda do novo governo. Tem 2 filhos. Cara. Olha só. A Helena tem 3 aninhos e o João Miguel tem 1 ano e meio. Mas em 2019 a gente estava fazendo um curso na França, eu e minha esposa, e a gente estava no topo da Torre Eiffel. E aí dá umas 8 horas da noite que escurece lá, 8 e pouco. Aí quando anoiteceu, anoitece bem tarde, dependendo da época do ano, acendeu as luzes de LED assim, da torre. Aí minha esposa olhou pra mim, na época ela era minha noiva, e falou: tô muito feliz da gente estar aqui, da gente ter essa condição. Eu já era secretário, eu tinha um bom salário, era minhas férias. Ela falou assim: graças ao prefeito, te deu uma oportunidade, você faz um bom trabalho, você é reconhecido, a gente tá aqui, eu tô muito grato. Eu falei: não, nós estamos aqui não é pelo fato de eu ser um secretário, ter um bom salário e ter essa condição de fazer essa viagem. Eu lavava louça num restaurante e uma noite uma senhora faltou e eu fiz vinagrete no lugar dela. Se eu não fizesse vinagrete naquela noite, Thiago, eu ia estar trabalhando ainda lavando louça em algum lugar reclamando que nunca tive oportunidade na vida. Que o patrão não me valorizou, que o gerente me perseguiu, que meu pai morreu muito cedo e eu não tive oportunidade de ter um pai, que minha mãe não estudou, foi dona de casa e não teve renda para me ajudar. Então, quando você coloca em terceiros algo que é você que tem que fazer, você vira um reclamão. Se eu não fizesse vinagrete aquela noite, eu não ia virar auxiliar de cozinha. Se eu não virasse auxiliar de cozinha, eu não ia desejar virar garçom. Se eu não virasse garçom, eu não ia conhecer o Dr. Ivan naquela noite. Se eu não conhecesse aquele senhor naquela mesa, numa quarta-feira... Então por quê, né? Numa quarta-feira, tava passando um jogo na TV. Se eu não conhecesse ele por volta das 10 horas da noite, na quinta-feira eu não teria começado a trabalhar naquela empresa. Eu trabalhei naquela empresa de comunicação e desejei ter uma profissão. Estudei de verdade para ter uma profissão e fiz a primeira faculdade. Aí eu falei pra Karina: nada disso teria acontecido se quando eu fosse guri eu não tivesse entregado o que eu podia de melhor. Então, quando a gente conta essa história pra gurizada, eles entendem assim: cara, a oportunidade tá aí todo dia, tá disfarçada no simples. As grandes oportunidades estão disfarçadas no simples. Eu vendia picolé, pegava na rua Quintino Bocaiúva, que é paralela a Zaran. Aí eu contornava a torre da TV Morena todo dia, descia a Zaran vendendo picolé. Eu olhava para aquela torre da TV Morena e falava: que loucura, olha o tamanho desse trem. E é uma réplica daquela que tem lá na França, né? Eu tava no topo da Torre Eiffel e eu lembrei que eu vendia picolé no pé da TV Morena. Eu falei: que loucura, cara, eu tô aqui. Então tem gente que fala assim: não consigo nem ir pra Ponta Porã. Como que você fala que eu tenho que conhecer o mundo, fazer um curso fora do país, viajar, ir pra praia, pros Estados Unidos? Cara, eu já estive num lugar muito mais longe do que você tá hoje. E eu te digo, já fui, aconteceu, eu vivi coisas que talvez em algum momento as pessoas me olharem e falam: mas segura de escola pública, ele não vai muito longe. Então, quando a gente chega no posto que a gente tá, de ser um secretário municipal e conhecer o potencial dessa juventude, a gente quer gritar para eles o tempo todo: cara, você tem um valor muito grande, valoriza o mínimo, cara. Tua bicicleta é velha, deixa ela limpa, cara. Não deixa a tua bicicleta porque ela é velha, suja. Você tá sem emprego, cara, a primeira coisa que você tem que fazer: levanta, arruma tua cama, lava teu tênis, vai lavar tua roupa, vai bater na máquina, pergunta se alguém mais tem roupa para lavar. Deixa de preguiça, pô. Limpa tua casa, ajuda tua mãe.
vai fazer um curso de graça na Sejuve, vai a pé. Tem guri, esses dias eu tava dando uma palestra na Secretaria da Juventude, Thiago. O guri olhou pra mim assim, falou, tem guri que tem muito estímulo de proteção, não consegue pegar o ônibus direito, não quer andar pra chegar aqui. Aí a turma apontou o menino assim, foi teu caso? Ele falou, não, é o contrário, eu moro no Noroeste, eu faço curso aqui e eu só tenho passe pra voltar, então eu venho a pé do Noroeste. Falei, quanto tempo? Ele falou, 2 horas e 10 minutos. Meu Deus, ele já chega morto, cara. Mas vai. E chega, entendeu? Por quê? Porque é o jeito que ele pode. Sim. E ele não tá parado. Meninos igual a ele, a gente tem centenas que se vende latinha pra arrumar dinheiro do passe pra na outra semana fazer curso. E o mundo precisa ser liderado por jovens que tenham esse perfil. Que tem história pra contar. Que tem a empatia. Sim. De ser os líderes que a gente precisa. Líderes que entendam qual é o problema da vida dos outros. Porque eles superaram esses problemas. Sim. E utilizar a política como ferramenta para mudar. Porque somos homens passageiros em cargos passageiros. Sim. Então o que eu quero, se você perguntar qual é o meu sonho, é deixar um legado para minha cidade de construir um tipo de trabalho que funcione sem mim. Salvar a juventude. Né? Alguém entra depois e fala, mas começou isso lá atrás e hoje funciona muito bem. Porque as pessoas cuidam dos jovens em Campo Grande. As crianças são o futuro, o jovem é o presente. Sim. Né? Imagino que minha história seja tão comum, parece que é uma história de superação, mas ela é tão comum que ela se assemelha à história da maioria das pessoas. Pô, você para pra contar minha história pra você, meu Deus do céu. Bastante coisa parecida com você. Demais, eu tô vendo você contar assim, eu tô me vendo aqui na história. Eu só não fiz faculdade, isso aqui eu fui pai muito cedo, então... Foi empreender? Eu virei gerente de loja, né? Uhum. Assim, rapidão, só pra você entender, bem rápido. Eu com 7, 8 anos, eu ia... Meus pais tinham floricultura, então eu comecei a aprender a vender, eu ia no cemitério. Ali já atendia, ali já na floricultura deles, mas eu ia pro cemitério com meus pais, e meu pai me ensinou a empreender ali. Que a gente chegava no cemitério, ele estacionava a pampa dele, e ele falava assim, com você. E ele ia tomar café com os caras lá e ficar conversando, e eu ficava aqui. Aí eu já tinha sacada, né? Eu comecei a fazer o diferencial. Olha que louco, eu com 8 anos de idade, aí eu olhava assim, eu via que todo mundo estacionava e esperava as pessoas virem no carro para comprar. E eu queria vender rápido, porque eu queria ir embora. Você antecipou você até ela. Eu queria ir embora, cedo. E meu pai falava assim, você é o dono do dinheiro. Vamos ver como é que você vai vender. Aí eu vi aqui um carro estacionável, eu ia lá, abri a porta. Bom dia, tudo bem? Olha, eu tenho flores ali, se você quiser comprar para o seu ente querido, eu tenho. Aí a pessoa pegava, vinha comigo, ai que bonitinho, 8 anos, pô. Vinha lá e comprava comigo. E o dinheiro eu guardando, e eu ia fazendo isso aí. Cara, ficava com o bolso desse tamanho. A gente terminava de vender 9, 9h30 da manhã, terminava de vender tudo. Os caras ficavam até 2 horas da tarde. Olha pra você ver a diferença. Aí eu ia embora, meu pai gostava de passar no bar, tomar umas 2 ali, né? Ele falava, hoje quem paga é ele, ele é o cara do dinheiro. Então ele me fazia ter esse gosto por dinheiro sem ele perceber. Ele não é empreendedor, hoje ele é, mas ou seja, você era testado o tempo todo a entregar o teu melhor ali. Exatamente, e aí eu fiquei nessa. Só que, cara, um dia, olha que loucura, acho que eu tinha uns 11 anos de idade, um dia meu pai me deu um tênis, esses tênis comprados na feira, eu acho que você lembra. Aquele um que se você batesse no meio-fio, ele já saía tinta já. Lembra desse tênis, soladão que não são? Aí eu olhei assim, porque eu não queria, meus amigos tinham tênis melhores. Aí eu olhei e falei, não quero essa porcaria não, mas falei assim mesmo. Rapaz, meu pai ficou muito triste, ficou puto comigo, falou assim, a partir de hoje você trabalha e compra, não compro mais uma meia pra você. E realmente ele não comprou mais nada mesmo, e eu tive que começar a desenrolar. Então foi a melhor ajuda que ele te deu. Pra caramba, e aí eu comecei a desenrolar, comecei a trabalhar, trabalhei de servente de pedreiro, aí apareceu uma oportunidade. Ganhava por semana também? Ganhava por semana, R$20, cara, por semana. Aí apareceu uma oportunidade, meu pai alugou um salão que tinha na frente de casa, e um cara montou uma distribuidora de melancia, e a distribuidora ficava fechada, olha a visão. Distribuidora fechada o dia inteiro. Eu só escutava de vez em quando as melancias estourar lá dentro, e vazava. Via vazando assim, né? Porque estoura, né? Fechada, abafada. E um dia eu cheguei no cara e falei, cara, por que você não quer que eu vendo pra você? A gente abre aqui, eu fico vendendo. Aí ele pensou, eu falei, pô, pode ser. E aí fez um teste comigo, ganhava R$200 por mês. Cara, vendia pra caramba. Aí chegava os caras, quando ia descarregar o caminhão de melancia, tinha que pagar os caras pra descarregar. Então ele pagava 150, aí pagava o cara que fazia o empilhador, ganhava um pouco mais, e pagava acho que 20 pra cada um. E eu ficava olhando, aí um dia eu falei, deixa eu fazer esse serviço, eu arrumo os meninos e eu empilho. Cara, mas você vai saber, tem que amarrar bem. Eu falei, não, eu sei, nem sabia, cara. Mas eu já vi os caras fazendo.
Aí eu arrumava uns 3 amigos meus, eu ia lá, comprava presunto, queijo, mortadela, Coca-Cola, os guri comia bem ali, ia pra cima. Na hora do almoço comia mais um pouquinho, mas enfim, eu fazia todo o serviço. Isso eu tinha uns 14 anos. Com 15 eu arrumei um trabalho na Rosalândia, na floricultura, para trabalhar com o Cleito, que era para decoração de festas. E ali eu comecei a trabalhar com ele. Cara, viajei Mato Grosso do Sul inteiro, a gente fazia bastante festa. Decoração de festa tem que ser muito detalhista, né? Então ali eu aprendi essa parte de ser o detalhista. E eu comecei a querer ganhar mais, porque eu ganhava R$ 20 a minha diária. Aí se a gente trabalhava até 10 horas da noite, eu dobrava para 40, até 2 horas da manhã era para 60, até 7 horas da manhã era 80. Era assim, a gente vivia dobrando dia e noite trabalhando, era loucura. Ia de bike e voltando de bike, tá? E aí eu comecei a querer fazer o serviço dos decoradores, porque os caras ganhavam R$ 100 a diária, eu ganhava 20, e eu comecei a aprender. Só que como eu comecei a aprender demais, os caras... Tem os caras que já vê que você tá aprendendo e quer te jogar fora, né? Que ganha bem. E aí os caras queima aqui, queima ali, eu comecei a ficar chateado, falei, pô, isso aqui não é mais pra mim, eu não quero, porque eu preciso crescer, eu não queria ficar estagnado, quero mais. Arrumei um trabalho na Gabriela Calçados, e detalhe, tá? Nessa época eu já ganhava na média de uns 900 por mês, isso em 2003. Nicho, salário muito bom. Muito bom, o mínimo era R$ 280. Ganhava bem, mas trabalhava. Tipo, ganhava 5 mil hoje, o guri ganha 5 mil hoje, ou até mais. Mas assim, dobrava noites, né, cara? Trabalhando, perdi 2 anos de escola, que eu fiquei preocupado em trabalhar. E aí entrei na Gabriela Calçados, de estoquista. O gerente, ele falou, cara, como é que eu vou te pagar um salário mínimo, sendo que você ganha 3 vezes mais? Eu falei, cara, não tem problema, eu só preciso da oportunidade, porque eu sei que eu consigo crescer aqui dentro. A empresa dá oportunidade. Ele falou, mas eu não te prometo nada. Eu falei, não tem problema, eu só preciso da oportunidade. Comecei a trabalhar com 2 meses de estoquista, cara, desempenhei meu trabalho tão bem. Assim, peguei, pensa no estoque bagunçado, peguei e deixava alinhado. Pensa num negócio bem arrumadinho. Conheci o estoque de cabo a rabo. Se o vendedor chegasse e falasse, cara, não tô achando isso aqui. Eu sei onde está. Sem bagunçar. Sem bagunçar, tá aqui. Eu só tinha um par e eu sabia onde estava. E o que eu comecei a fazer? Nos sábados, que era final de ano, ou sábado, dias de movimento, eu olhava, via que muito cliente ia embora. Naquela época o centro aqui era uma loucura. Eu chegava no gerente e falava, cara, deixa eu vender, vocês estão perdendo venda. Eu já vinha de venda, eu fui vendedor. Vocês estão perdendo venda, me deixa vender. Não, você estoquista, a fiscalização chegar da prova. Cara, eu tiro o crachá, peguei o crachá e coloquei no bolso. Esqueci meu crachá, e se chegar eu subo e fico no estoque. Acabou, passa a venda para outro. Aí ele ficou uns 3 dias na cabeça dele, porque eu queria mostrar o potencial que eu tenho, que ele não conhecia. No estoque eu mostrei, eu queria mostrar na venda. Aí esse cara, um dia ele chegou em mim e falou, queria um código para você, olha até hoje, 223344. Faça vendas nesse código. O código antigamente era tipo assim, 1102, um exemplo. Cara, meu código até hoje, eu acho que se tivesse Gabriela Calçados, ainda não existia ainda, porque o meu código foi bem antes. Fez um código totalmente diferente lá. E aí eu comecei a vender esse código. Cara, eu descia para vender 2 horas da tarde, e era numa época que tinha 21 freelance, e eu de estoquista, 21 vendedor de freelance, e mais 15 efetivado. Então pensa, eu ia competir com 15 efetivado, 21 que era como é que fala? Que era só temporário, e como que eu ia arrancar a vaga de 21 ali? Arrancar assim, né? Como que você ia se destacar, sendo que, detalhe, esse povo fez curso, já trabalhou. Exatamente. Rapaz, eu sei que eu descia para vender 2 horas da tarde, que era o horário de pico, ficava vendendo até umas 6 mais ou menos. Quando finalizava, fechava a porta 10 horas da noite, ele tirava o relatório, eu era o cara que mais vendia. Ele falava, cara, não consigo entrando vender. Depois de outros. Depois de outro. Tinha vendedor que abria 8 da manhã e fechava às 10. Eu começava a vender das 2 às 6, arrebentava de vender. Mas a tua posição, a tua convicção em fazer acontecer e a maneira que você se expressa mentalizava, passa credibilidade pro cliente, falando, esse cara sabe o que ele tá falando. Exato. Ele trabalha aqui, ele entende de calçado melhor que eu. Se ele tá falando que isso aqui é bom, eu vou levar. Eu conheci o estoque, pô, eu sabia onde estava tudo. Aí pra finalizar a história, pra não te contar muito, mas ele me chamou umas 2, 3 vezes e falou, cara, eu vou te efetivar. Primeiro ele viu se era isso mesmo que eu queria, me efetivou, eu virei vendedor. Quando eu virei vendedor, eu já coloquei na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou trabalhar, quero ser o melhor aqui porque eu quero virar gerente. Isso eu tinha 18 anos de idade. Com 6 para 7 meses de venda, meus 7 meses de venda eu sempre fui o melhor da loja. Sempre fui o melhor. E isso que tinha vendedor lá de 8 anos de casa, tá? Que era os ponta, eu passei todo mundo.
Com 8 meses, eu recebi uma proposta para entrar de trainee. Não sei se você conheceu o Miguel, que foi gerente muitos anos aqui do centro, supervisor. Não, Gabriela? Da Gabriela, foi na Passalete e tal. E o Miguel chegou, porque os gerentes começaram a dar pressão nele, ó, promove o cara, deixa o cara para trainee, o cara é bom, a gente vai perder o cara pro mercado, segura o cara. Aí ele falou, me chamou numa conversa e falou, vou te promover. Quando ele foi tentar me promover, a empresa barrou. Muito novo, pô, 18 anos. A empresa barrou, ele falou não, e briga. Foi quase um mês nessa briga, reunião com o dono de empresa e tal. Eu fui gerente até hoje, mais novo da empresa, 18 anos de idade. Os caras me promoveram. Olha que loucura, virei gerente. Cara, que experiência. Aí o que eu comecei a fazer? Os caras, eu fiquei de trainee meu processo, que era 3 meses, depois eles me davam loja que estava assim, vendendo muito mal, que não estava andando bem. Aí eu pegava essa loja, pum. Aí, pô, me dava outra loja. Eu pegava, bum, aí começou a fazer isso. Aí em Dourados tinha uma loja lá que a média de venda dela era 300, mas estava vendendo 80. Fui para Dourados, entreguei a loja com 6 meses vendendo 350. Voltei para Campo Grande, peguei uma loja ruim, dei um boom na loja. Isso eu já estava com 19. Recebi uma proposta para trabalhar em Balneário Camboriú, que era a maior loja da empresa, 1.800 metros quadrados, primeira loja de litoral, longe de todo mundo. Perspectiva para a loja vender 1 milhão. Eu com 19 anos. Pensa, outra briga. Como é que a gente manda um moleque para gerenciar lá? Pô, mas o resultado do cara, o cara é bom. Foi para Balneário Camboriú. De 19, 20 anos, gerenciar a maior loja da empresa. E aí por aí vai. E graças a Deus a gente foi. E com 24 anos, eu acho que eu comecei a empreender. Montei uma empresa aqui no centro. Que daí já é outra história. Teve os seus momentos felizes, momentos ruins. Porque empreender também não é tão fácil assim, né? Mas isso deixa para outra história. Mas assim, eu só quis contar um pouquinho, que eu acho que é importante para os jovens, para entender que todas as pessoas têm uma história de sucesso. E a superação, quem faz é você, sua mente. Exatamente. A sua mente supera você. Se o seu corpo, se você deixar pelo seu corpo, ele quer ficar deitado, ele quer ficar olhando o celular, ele não quer trabalhar, ele não quer andar, não quer fazer nada. Agora, sua mente tem que falar mais alto. O que eu quero com a minha vida? Eu quero isso. E é difícil, hein, cara? Essa briga mente-corpo é muito difícil. Muito, porque o nosso... Faz parte de você e você não consegue ter o domínio. O nosso cérebro quer nos boicotar a todo momento. Todo momento. Porque nós somos animais. E no tempo das cavernas, o homem gastava energia para caçar. Sim. Então, se é para caçar, enquanto você não está caçando, que você fique numa situação confortável para economizar energia. Você economiza energia. 30% de toda a energia que o nosso corpo consome é consumida pelo cérebro. Ou seja, pensar cansa. Trabalhar com coisas que exijam que você pense o tempo todo cansa fisicamente. E aí, quando nós nos sentimos confortáveis, o próprio corpo fala, é aqui que tem que ficar. Sim. Por quê? Porque você tem que guardar energia para caçar. Só que nós não estamos caçando. A comida está dentro da geladeira. Ou tá no mercado, você tem que trazer, né? Você tem que ir lá buscar, você tem que comprar. Então o cérebro não entende isso. Ele se comporta de tal forma a pensar que vai chegar um momento que você vai precisar gastar energia. Sim. Então, para você procrastinar, ele faz um convite o tempo todo. Se eu falar para você, vamos ali na praça do Belmar, por aqui a gente vai andar 100 metros, por aqui a gente vai andar 130, seu cérebro não vai justificar andar 130. Fala, nossa, tá doido, vou por aqui. Sempre quer fazer o que é mais fácil, o que é mais rápido. Sim. Então, adotar o hábito de fazer mais que o combinado é uma coisa mental. Que você tem que trabalhar o tempo todo com o teu cérebro, senão você está fazendo um serviço de preguiçoso. Senão você está entregando o que é o mínimo, entendeu? Então, realmente, o que você está falando aí faz sentido no sentido assim, é uma batalha cerebral de fazer o teu organismo e o teu comportamento se ajustar a entregar coisas sempre boas. Imagina que você, como gerente ali com 18, 19 anos, às vezes você olha o comportamento de pessoas que estão ali há mais tempo que você, entregando o mínimo. Se você começa a andar com essas pessoas que entregam o mínimo, daqui a pouco teu potencial se anula ali dentro. Exatamente. Nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Então você teve uma grande experiência. Infelizmente, nem todos os jovens têm as oportunidades que nós tivemos de lidar com pessoas que nos deram possibilidades maiores e melhores, né? A internet está aí, Thiago, para isso. A gente estimula os jovens na Secretaria da Juventude a buscar boas referências dentro do mundo digital. Eles estão usando o tempo deles na internet para fazer coisas que não são produtivas, para buscar apenas o lazer, o TikTok, o Reels, o Instagram. É fácil. Eles não usam a internet como um fator
uma mola propulsora para o futuro deles. Eu tinha R$1 quando eu era guri, eu ia num cyber fazer uma pesquisa, fazer um trabalho de faculdade ou de escola, eu usava R$1, era 1 hora na frente do computador, terminou aquela 1 hora, a tela ficava preta. Eu não tinha mais contato com a internet, minha casa nunca havia tido computador. Hoje o jovem na periferia ele está com acesso quase que ilimitado, ainda que ele esteja roubando o Wi-Fi do vizinho, ele está com acesso quase ilimitado às redes. E ele usa quase que 100% do tempo dele nas redes sociais para fazer coisas que não são úteis. Né? Quando você podia estudar, fazer curso, fazer até faculdade gratuita na internet, eles não usam esse tempo e essa ferramenta a seu favor. Isso atrofia o cérebro. E falando nisso, que hoje Campo Grande tem essa ferramenta, que eu sei que isso não é em todas as cidades, que a gente faz uma pesquisa e a gente entende que não é, principalmente pro lado do Nordeste, lá a gente vê que não tem esse investimento, é por isso que o Nordeste é o que é. E sabendo que Campo Grande tem esse investimento, e você que tem filhos, que está aí na rede municipal, rede estadual também pode fazer o curso? Prioritariamente nós atendemos alunos da rede estadual, porque são alunos acima de 15 anos. Esses alunos acima de 15 anos que são estão no ensino médio do governo do estado. Então, vocês que têm filhos que já estão na rede estadual acima de 15 anos de idade e que tenha um futuro de sucesso... Se você não consegue pagar um curso particular, lá na Secretaria da Juventude tem cursos de extrema qualidade para todo e qualquer jovem. Filho de rico, filho de pobre, não importa onde more, tem muitas atividades da Secretaria da Juventude que são online, tem mais de 80 cursos online dentro da nossa plataforma, cursos na área de tecnologia, desenvolvedor de aplicativos, robótica, gamers, programação, tecnologia da informação. Nós temos cursos para quem quer empreender, como se tornar um empreendedor, como abrir uma MEI, por que abrir uma MEI, como que eu faço para recolher os meus tributos se eu virar uma MEI. Nós temos cursos online para quem vai fazer vestibular ou Enem, cursinho preparatório online. Nós temos um curso de inclusão digital, Word, Excel, PowerPoint, básico de internet para as pessoas que não lidam com o computador, aprenderem a lidar com o computador. Nós temos cursos online como auxiliar de atendente de farmácia, auxiliar administrativo, logística, tem um curso de fiscal de loja do supermercado, caixa do supermercado, tem mais de 40 cursos só de áreas que são profissões que empregam muito em Campo Grande. Nós temos cursos de marketing digital, CorelDRAW, Photoshop, como editar uma imagem, como editar um texto, como postar nas redes sociais, como fazer engajamento crescer, como fazer gestão do tráfego pago, Google ADS. Então nós temos uma plataforma riquíssima de atividades para os jovens em Campo Grande. Um jovem que começa a fazer um curso na Secretaria de Juventude hoje, se ele fizer todos os cursos da Secretaria, demora 3 anos para ele terminar. O cara sai PhD também, né? Em alguma coisa ele vai gostar lá para falar assim, olha, isso aqui que eu fiz, eu descobri que eu sou bom. Então vai firme, vai forte e conte sempre com a Secretaria da Juventude. Bacana. Bruno, eu acho... Maicon. Bruno, de onde veio Bruno na minha cabeça? Maicon. Eu acho que a gente precisa marcar um outro podcast ainda para a gente fazer um bate-papo, uma área que a gente precisa entrar um pouco mais, porque cara, é show de bola todo o trabalho que você vem fazendo junto com a prefeitura, e a gente entrar num tema que é essa preocupação com as periferias, com a juventude de periferia, com as crianças. Sabe, a gente bater um papo, porque é importante você falar o que seria bom para essa juventude, que muitas das vezes hoje o poder público não dá. Vou te dar um exemplo de coisas que nós temos lá. Eu tenho um psicólogo, tenho 7 psicólogos, 7 assistentes sociais. Nós fazemos terapia individualizada com jovens. Como que é se eu tivesse condição de pagar um psicólogo particular? Exatamente o serviço que eu presto lá. Um psicólogo que atende teu filho. Um psicólogo atende por 50 minutos o teu filho uma vez por semana, e é o mesmo psicólogo, não é estagiário, não é alguém que vai mudar e você vai ter que começar o tratamento do zero. Tem gente que está lá 1 ano e meio sendo atendido. São 120 jovens que nós atendemos em atendimentos individualizados. Estamos aumentando a capacidade de, a partir de setembro, atender mais jovens nessa escala de atendimento com psicólogo em atendimento individualizado. Estamos abrindo a terapia em grupos também com psicólogos. Aí a gente está recebendo auxílio de universidades. Nós temos um serviço muito interessante do ponto de vista da saúde mental, que é outra coisa interessante para falar. O mês de setembro é um mês de combate à
ao suicídio, e esses dados precisam ser... Mato Grosso acho que tem campeão aí, né? O estado com o maior número. O segundo maior número de jovens que suicidam no Mato Grosso do Sul. Segundo maior. E nós temos uma preocupação muito forte nesse sentido de promover um serviço de qualidade para que as famílias sejam assistidas, jovens que têm um tipo de ansiedade, depressão, algum vício, álcool, droga, algum tipo de abuso. Então nós temos lá uma rede de proteção, e entre pacientes que vão ser assistidos de maneira individual ou em grupo, a gente vai poder atender até 800 jovens em Campo Grande a partir de setembro. Uma coisa interessante também que a gente gostaria que a cidade soubesse, que a sociedade soubesse e utilizasse isso. Nós não estamos fazendo nenhum favor, é a nossa obrigação. E a gente faz bem feito aquilo que a gente pode fazer hoje com as ferramentas que nós temos. Quero aqui mandar um agradecimento ao suporte que minha equipe da Secretaria da Juventude me dá. Porque você fala assim, não, parabéns pelo seu trabalho, eu não faço nada sozinho. Eu talvez ajude alguns projetos, mas a capacidade técnica é da minha equipe. Eu não sou psicólogo. Eu ajudei a elaborar o projeto. Agora, quem finalizou o projeto de atendimento é a própria equipe, é quem estudou para isso. Então, confio plenamente na capacidade técnica da minha equipe para tocar os projetos e, sobretudo, na confiança da prefeita Adriane Lopes. E que faça mais, né? Se ela não me desse a autonomia que eu tenho para criar esses projetos, muita coisa não ia acontecer. Então, a sensibilidade da prefeita é muito importante para que a gente avance nessas políticas, para que nós conscientizemos outros políticos de que existe esse assunto, que esse assunto precisa de investimento. Precisa continuar. A política é muito... A gente não sabe, né, amanhã ou depois, mas tem que continuar, independente do prefeito que está lá. Exatamente. Tem que se tornar uma política de Estado, não de governo. Não de governo, exatamente. Mas você fica tranquilo que isso aí, uma das minhas missões de vida é tornar a política de juventude uma política de governo e não de um prefeito A ou prefeito B. E que seja no Brasil inteiro, né, Bruno? E consegue, pô. Olha só, existe mas já... no prato, exatamente. Né? A gente está só no começo de uma história, né? Então a gente quer aprender o máximo possível nessa oportunidade que a gente tem de chefiar uma secretaria numa capital com 1 milhão de habitantes para continuar servindo a sociedade de forma a entregar sempre o nosso melhor, né? Lembrando das nossas origens sempre. Ó, o Maicon Nogueira, deputado federal, 2000 aí. Por que não? Então, se eu estiver preparado para isso... Não, preparado você tá, pô. O cara tá preparado. Mas é importante, porque eu vim de periferia também, a gente tá com um amigo nosso aqui também, que é amigo nosso de periferia, e a gente chegou onde a gente tá, não foi por mérito, por batalhar mesmo, tomar chuva, tomar sol. Cara, quantas vezes eu já tava de moto já e tomei chuva e você sente aquela vontade de chorar, mas não é porque você é fraco, é porque você vê que você tá trabalhando, que você tá pedalando, e muitas das vezes as coisas não acontecem, que eu acho que é um erro muito grande da juventude hoje, querer que as coisas sejam no tempo deles, e não é assim, as coisas... Você falando aí de chorar, eu lembro que eu tinha 26 anos, eu cheguei um momento que eu fiquei desempregado aos 26 anos, eu trabalhava na equipe de um político, ele me mandou embora, mandou parte da equipe embora, e eu queria só dar o meu melhor lá dentro, eu não entendia. Aí eu fiquei assim, até sem dinheiro de passe de ônibus, assim, contar moedas. Sim. E tendo faculdade, sendo formado, sabe, jogar as moedas na cama, falar, cara, eu vou fazer outros contatos, eu vou voltar para o mercado e esse é o passe que eu tenho da semana. Eu vou contar aqui, então eu só posso sair de ônibus para lugar que eu faça contato, que eu possa voltar a trabalhar e tem que resolver essa semana. Então, que lugar que eu vou, que ônibus que eu pego, porque eu só tenho essas fichas aqui. E naquela semana me contrataram de novo para um lugar muito melhor, uma equipe que me deu mais condições ainda de crescer. E eu lembro desse, você falou, dia de chorar. De eu chegar a olhar e falar, cara, será que compensa dar o meu melhor o tempo todo? Porque tem gente que não vai valorizar isso. Mas é importante a gente refletir, porque não estou fazendo isso para as pessoas valorizarem. Estou fazendo isso porque eu tenho que fazer. Então, se na equipe desse político eu não tive sucesso, porque ele acha, de repente, que eu não posso ajudar ele no projeto, quer dizer que o projeto também não é bom para o meu. Sim. Então, que bom que eu saí. No outro ano eu virei secretário municipal. Loucura. Nem você entendeu 6 meses. 6 meses depois o Marquinhos me cara, quero ter um convite para você me ajudou já muito, ajudou a elaborar as propostas, não me pediu nada,
quero que você seja secretário da Secretaria de Juventude. Ô, louco, meu salário multiplicou por 10 pelo que eu tinha há meses atrás. Aí, lembrando disso, eu falei, cara, que loucura. Fui levar o meu currículo, fui levar os documentos pro prefeito, e ele, quando ele falou que era para ir para a Secretaria da Juventude, como eu sou técnico de políticas públicas, eu pensei que ia trabalhar num setor da secretaria. No dia que ele falou para mim, não, mas para você ser secretário, eu falei, mas já tem 40 servidores lá. Ele falou, não, são seus servidores. Você vê quem fica e quem não fica. Era a gestão do Bernal, né, que ele estava entrando. Sim. Então eu tive que organizar a secretaria do zero, dos 40 ficou apenas 4 servidores. Hoje eu tenho uma equipe muito grande de servidores. E aí eu falo, cara, que loucura. Quem olhasse uma foto minha contando moeda poucos dias antes, fala, cara, esse cara não vai muito longe, não. Triste, né? Mas ainda bem que nós não somos medidos pela opinião dos outros, né? Sim. Nós somos medidos pelo nosso próprio esforço. É isso que faz a diferença na nossa vida. Legal. E sempre lembrando de onde viemos. Exatamente. Mike, obrigado, cara. Pô, se a gente ficar aqui, vamos embora, tem que ir embora, tem que passar daqui a pouco. Vamos longe, daqui a pouquinho a Jo expulsa. Eu tô achando, não, já tá noite, eu tô achando que tá dia, porque eu tô achando que tá sol que hora agora que eu li que é a iluminação de vocês. Eu falei, nossa, tá anoitecendo, tá igual na Europa, tá anoitecendo tarde. 8 horas da noite. Mas vamos marcar outro dia para você vir. Maior prazer. A gente vê um dia para fazer o programa um pouco mais cedo, por exemplo, às 16, e aí a gente toca até umas 6, 7 horas da noite. Porque com a gente. É importante. Esse trabalho que a Secretaria da Juventude faz, o trabalho que você está desempenhando, né, diante da Secretaria, isso é muito importante. E material, a gente precisa ter esse material para disseminar esse material. Porque a gurizada hoje, nem todo mundo tem acesso a curso, não sabe informação. Se eu for no ponto de ônibus ali tiver 10 senhorinhas, eu falar assim, eu sabia que seu neto pode fazer um curso gratuito de qualidade? 9 vai falar, não sabia. Então, uma talvez. Então é um dever nosso, né, social. Que tá na comunicação, né? Fazer isso daí. Cara, obrigado. Valeu, obrigado pelo convite, tamo junto, até a próxima. Gente, quarta-feira que vem tem mais Papo de Empreendedor e a gente vai trazer histórias bonitas, como a do Maicon Nogueira, né? Pô, parabéns e fiquei feliz, cara, de te entrevistar porque a gente precisa disso. O Papo de Empreendedor, ele faz isso. Mostra a história de sucesso, mostra como empreender, mostra que você pode chegar lá, né? E dá para as pessoas aquele poder que ela tem que entender que ela tem. Está dentro dela, né? Está dentro dela, ela precisa tirar, né? E nada mais é do que mentalizar. Então, quarta-feira que vem, a gente tem mais Papo de Empreendedor e a gente conta com vocês às 17 horas. Quem quiser conhecer o trabalho da Secretaria da Juventude, @sejuvcg é o Instagram da Secretaria da Juventude. E quem quiser fazer curso, conhecer como faz a inscrição, quais são as datas, quais cursos estão em aberto, 3314-3577 é o telefone da Secretaria da Juventude. 3314? 3577. 3577. Aquele abraço, fica com Deus. Isso aí. Cara. Cadê?